Hello students, my name is Jadilson and welcome to Conecta Araçoiaba. Olá estudantes, meu nome é Jadilson e sejam bem-vindos ao programa Conecta Araçoiaba. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês a importância que a língua inglesa possui na língua portuguesa, certo? Então, como vocês podem observar em diversos lugares, para onde vocês irão, vocês possivelmente irão encontrar uma palavra de origem inglesa. E isso vocês talvez nem saibam, mas grande parte das palavras que utilizamos no nosso dia a dia, elas são de origem da língua inglesa, right? Então, a primeira palavra que nós iremos observar é a palavra que nós pronunciamos e usamos diariamente, ou melhor, constantemente, right? Então, a primeira palavra é hot dog. Então, nós brasileiros conseguimos encurtar esta palavra de maneira com que o nosso ouvinte pudesse entender sem precisar traduzir. Então, uma das vantagens da língua inglesa sobre o Brasil é que podemos usar essas palavras sem precisar de tradução, right? Se determinada pessoa teve acesso àquela palavra e ela passou a ouvir com mais frequência, ela automaticamente não vai precisar traduzi-la e irá usar tranquilamente, right? Então, esta é a palavra que nós conseguimos traduzir aqui conseguimos trazer para o Brasil falando hot dog, quando na verdade a sua tradução significa cachorro quente. Então, eu quero mostrar aqui para vocês uma aplicação na frase que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, não só usando a palavra hot dog, mas como outra palavra também, certo? Então, a frase é I wanna eat 2 hot dogs. Eu quero comer 2 hot dogs. Tá vendo? Parece que é muito natural da nossa parte falar hot dog sem precisar falar cachorro quente, né? Conseguimos encurtar esta palavra de maneira com que nós conseguimos usá-la sem precisar da tradução, right? Então, a segunda palavra que nós também utilizamos muito aqui no Brasil é a palavra hambúrguer. Essa é a nossa pronúncia aqui no Brasil, mas a pronúncia correta lá fora é hamburger, right? Repeat after me, hamburger. Very good. Então, nós utilizamos muito esta palavra aqui no Brasil e que também ela é de origem da língua inglesa. E aqui temos uma aplicação na frase hamburger is very good. Hambúrguer é muito bom. Então, não precisamos traduzir esta palavra porque o sentido literal dela já nos dá realmente a resposta, ou seja, o que ela é sem precisar da tradução, certo? Outra palavra também que nós costumeiramente observamos muito em anúncios do YouTube, em diversas outras plataformas e também até em artes impressas, né? Que é a palavra delivery, que significa entrega, traduzindo para o português. Então aqui temos uma aplicação na frase também. I am waiting for delivery guy to arrive. I am waiting for the delivery guy to arrive. Eu estou esperando o entregador chegar. Essa frase nós costumamos usá-la na nossa casa, por exemplo, quando estamos esperando um hot dog ou um hambúrguer chegar na nossa residência. Então, podemos utilizar esta frase aqui. Então, quando você quiser falar inglês, vocês podem utilizar essa frase para os amigos, para a mãe, o pai de vocês e afins, right? Outra palavra também é a palavra luck. Essa palavra, traduzindo aqui para o Brasil, ela é traduzida como se fosse um estilo. Ou seja, nossa, o seu look está muito legal hoje, né? Então, as pessoas, principalmente as mulheres, trouxeram esta palavra para o Brasil e até hoje não sai da boca delas, tá? Então, muitas mulheres utilizam essa expressão para dizer que o look de alguém está legal. Mas é importante lembrarmos que esta palavra look, que é traduzida aqui no Brasil como um estilo de alguém, na verdade, ela é um verbo da língua inglesa, que é o verbo olhar, ou verbo ver, né? Dependendo da forma que você vai interpretar, dependendo do contexto. Então, look significa um verbo, tá? Então, temos duas aplicações de frases aqui. A primeira é Giselle's look is perfect. O look de Gisele é perfeito. Aí você pergunta por que tem esse apóstrofo aí perto do S. É porque isso indica posse. Então, quando eu quero dizer que determinado objeto é de alguém, eu preciso indicar, primeiramente, colocando o nome da pessoa, colocando o apóstrofo e acrescentando o S. Por exemplo, eu
quero dizer que a casa é de André. Exemplo, eu coloco Andrés, o S no final é home, dizendo que a casa é dele, right? Também temos outra aplicação na frase aqui, que é look em airplane. Então, olhe o avião, certo? Então, a partir de agora, vocês podem utilizar essas frases em vários momentos da vida de vocês, certo? Só é vocês voltarem aqui para assistir essa aula e daí começar a utilizar esses exemplos que eu trouxe aqui. Outra palavra também é a palavra stop. Essa palavra, como vocês já sabem, nem precisa de tradução, mas traduzindo aqui significa parar ou pare, certo? Então nós utilizamos muito esta palavra, principalmente, eu acredito que alguma vez no trânsito ou em alguma apresentação que o tema foi trânsito, essa palavra stop já esteve presente. Se vocês puderam observar e sem precisar traduzir, vocês entenderam que significava parar, certo? Então vamos para uma aplicação na frase. Please stop the music. Por favor, pare a música. Então, a partir de agora também vocês podem utilizar esta expressão substituindo a palavra, certo? Music por exemplo, carro. Carro em inglês é car. Então, vocês podem utilizar assim. Please stop the car. Por favor, pare o carro, right? Outra palavra também, ela é uma expressão, na verdade, muito legal, que é a expressão coffee break, que traduzindo, apesar que a tradução não fica tão legal, mas nós podemos traduzi-la mais ou menos assim, para o intervalo para o café, por exemplo. Mas não é obrigatório você traduzir. Coffee break, as pessoas já entendem que é aquela pausa no trabalho para tomar um café. Então vocês podem utilizar essa frase aqui, por exemplo. I will to coffee break tomorrow. Ou seja, eu vou para um coffee break amanhã. Então não precisa você dizer, eu vou para uma pausa no café amanhã, certo? Só falar coffee break e já está tudo certo, right? Outra palavra também que está muito em alta, até nos jornais, por exemplo, é a expressão, na verdade, fake news. Então esta expressão, como vocês podem observar, ela está presente na maioria das mídias sociais, nos telejornais, e que as pessoas utilizam bastante e que eu creio que vai perdurar pelo resto da vida, right? Então temos aqui uma aplicação na frase. I can't believe in fake news. Fake news, traduzindo para o português, significa notícias falsas. Então, como a frase aqui já é meio que um pedido, né? I can't believe in fake news. Um pedido não. Como se fosse algo que nós queremos expressar. Eu não posso acreditar em notícias falsas. Então, vocês podem utilizar essa frase aí também. Quando alguém quiser trazer alguma fake news para você, você olha para ele, para determinada pessoa e fala I can't believe in fake news. Eu não posso acreditar em fake news. Right? Outra palavra também que eu não consegui trazer uma imagem para representar melhor é a palavra feedback. Essa palavra é utilizada muito nas empresas, né, de trabalho ou até nas escolas também, faculdades e afins. Essa palavra, trazendo um significado parecido com o sentido dela, significa uma opinião, seja ela positiva ou negativa. Então temos aqui uma aplicação na frase que diz I received a feedback in last night. Eu recebi um feedback na última noite. Daí você precisa necessariamente especificar se esse feedback foi positivo ou negativo, right? Temos aqui também outra palavra que nós podemos entender como se fosse até mesmo um adjetivo, que é a palavra show, que traduzindo para o português significa exposição, concerto em si, né, que é o show em si, ou até como um adjetivo. Exemplo, esta aula está show, que eu quero dizer que essa aula está muito boa, está muito legal. Então vamos para a aplicação de frase com esta expressão. Linkin Park's show was amazing. Então, mais uma vez, o apóstrofo aí que indica após está presente, né? Então, o show do Linkin Park, é uma banda, foi incrível, right? Então, pessoal, por hoje é só. Nossa aula de hoje é uma aula muito importante. Eu peço que vocês já comecem a pesquisar outras palavras que são de origem inglesa, mas que nós costumeiramente usamos aqui no Brasil. Então fica aí como exercício para vocês, podem escrever no caderno de vocês, por exemplo, ou em qualquer outro lugar que você possa gravar essas palavras. Então pesquisem
porque daí você estará aprimorando ainda mais os seus conhecimentos da língua inglesa. Então, por hoje é só. Eu agradeço pela atenção de vocês. Bye. Thank you.